Hoje vamos falar sobre o Direct Query, que é uma forma de conexão à fonte de dados, né? Vamos falar como é que essa forma de conexão funciona e como é que isso cai lá no exame 70778 para certificação em Power BI. Essa forma de conexão é pouco usada, né? Geralmente as pessoas usam o import, né? O importar dados. Mas vamos aprofundar hoje no Direct Query, né? Para você ver que também é uma opção, uma forma interessante de ser usada para você se conectar às suas fontes de dados. Vamos lá, quais são as características do modo Direct Query, né? No Direct Query, os dados não são importados para o Power BI. A conexão é online. Ele vai direto, ele não importa os dados para o modelo. Os dados ficam lá na base, lá na fonte, e ele faz uma conexão online aos dados, né? O processamento é realizado todo no servidor. O processamento é realizado no servidor e não na máquina onde está o Power BI. Né? Então, como o processamento é realizado lá na fonte, na máquina da fonte, o desempenho do relatório vai depender da máquina, né? Do desempenho da máquina lá onde estão a fonte de dados, né? A fonte de dados, onde os dados estão armazenados. O desempenho do relatório vai depender dessa máquina. Então tem algumas limitações de algumas funções DAX e também de transformações no Power Query. A gente não pode usar todas as funções DAX e algumas limitações de ETL também de transformação. Também há essas limitações no Power Query. Por quê? Porque nesse modo as consultas à fonte são traduzidas na linguagem da fonte de dados. Por exemplo, no SQL Server, ele traduz lá aquela fórmula DAX em uma instrução SQL e para poder trazer esses dados lá da fonte. Então, nem toda medida, nem toda função DAX pode ser traduzida para a linguagem SQL, por exemplo, de forma eficiente. Então, por isso, o Power BI bloqueia o uso, ele não deixa usar algumas funções DAX, né? Tá? E algumas coisas lá no Power Query também não são permitidas. Né? A aba Dados do Power BI fica desabilitada, pois os dados não estão armazenados no Power BI. Aquela aba de dados lá, né? São três abas, né? Modelo, modelagem, dados, relacionamento, dados e visualização. A de dados, ela não existe. Né? Então, a tendência é ele ter uma menor performance do que o modo importar. Né? É natural, né, que o Direct Query, a performance do painel, do relatório, vai ser menor do que se você tivesse importado seus dados para o Power BI. Como os dados não são carregados em memória, não há limitação no tamanho da fonte de dados. Então, isso aqui é uma grande vantagem, né? Não tem limitação no tamanho, como eu não importo os dados, não tenho essa questão da limitação, né? Que no modo importar tem, né? Eu vou até mostrar daqui a pouco onde a gente vê lá no Power BI Service essa questão da limitação dos dados. Então, estou aqui no Power BI e eu vou fazer uma conexão agora Direct Query, tá? Então, vou obter dados, vou conectar no SQL Server. Vou conectar no SQL Server uma conexão, um SQL Server Database, uma conexão do tipo Direct Query. Vamos lá, servidor, vai ser esse aqui, database é essa. Então aqui, ó, importar e Direct Query, eu escolho Direct Query. E aqui em opções avançadas eu vou entrar com um scriptzinho SQL para a gente pegar só essa view aqui de pedidos, né? Vou dar selecionar todas as colunas dessa view aqui, uso pedidos, e vou dar um OK.
Então, ele já, como essa fonte aqui eu já conectei anteriormente, ele já tem a senha gravada aqui. Então, normalmente a próxima etapa agora seria ele pedir o usuário e senha do banco. Como ele já está gravado aqui, eu já usei essa conexão antes, ele deixa gravado aqui no Power BI, ele foi direto, não precisou eu inserir usuário e senha. Mas no seu caso aí, quando você estiver conectando a primeira vez em um banco, vai ser necessário, tá? Então aqui, ó, essa consulta aqui que a gente vai fazer no exemplo, ó, vou aqui transformar dados. Então ele abriu aqui o Power Query, está aqui a consulta, né? Que a gente conectou de forma Direct Query, tá? Todas as colunas aqui dessa consulta. Eu vou então, não vou fazer nada aqui, tá? Vou deixar aqui Query 1. Eu vou fechar e aplicar. Vou fechar e aplicar. E vou salvar como? Vou salvar aqui na minha área de trabalho como Direct Query. E vou mostrar o tamanho do arquivo que ficou, tá? O arquivo fica bem pequeno, porque ele não importou de um dado. Ó, vou fechar. Deixa eu mostrar aqui o tamanho dele, ó. O tamanho, ó. Aqui, ó. 210 KB, né? 210 KB. Então, vou abrir de novo. Só para você ver que o tamanho ficou ridiculamente pequeno, né? Porque os dados não foram importados, né? Os dados estão na fonte e a conexão é Direct Query, é online. Então eu vou abrir de novo e agora eu vou salvar no Power BI Service, né? Vou exportar para o Power BI Service. Antes disso, né, eu queria mostrar uma coisa aqui. Uma forma de com relação ao desempenho. O desempenho no modo Direct Query, né, como a gente viu, ele pode ser pior, né? Pode ser pior do que o modo Import. Porque a todo momento está sendo gerada a consulta ao banco. Então isso pode causar lentidão, tá? Vou dar um exemplo. Eu vou mostrar como a gente pode remediar isso. Deixa eu criar um gráfico qualquer aqui, tá? Vou criar um gráfico aqui. Código filial no eixo. E vou quantidade de item no valor aqui. Só de exemplo aqui, tá? Só de exemplo. Quantidade por código filial. Esses dados aqui estão na conexão Direct Query. Eles estão atualizados. Se o banco for atualizado agora, o relatório, quando eu mexer aqui, ele atualiza, tá? Ele atualiza, né? Então, como a gente viu, isso pode causar lentidão, porque as consultas são feitas, né? Se eu tiver um exemplo, um filtro aqui, ó. Deixa eu colocar um filtro aqui de código cliente. Vou colocar um filtro aqui. Assim não. Vou colocar aqui um filtro aqui de código cliente. Ó, código cliente. Cada filtro desse, ele está indo no banco e está processando a consulta, né? Isso pode causar lentidão. Uma forma de remediar isso é a gente vir aqui, ó, em opções. Aqui, ó, em arquivo atual, em Query Reduction, redução de consultas, né? Então ele dá aqui três opções, ó. Reduzir o número de consultas enviadas, né? Você pode selecionar isso aqui, ó, desativar
o cross-filtro entre visuais, né? Que é um visual filtrar outro visual, né? Isso aí vai reduzir o número de consultas, então isso vai melhorar a eficiência do modelo, mas por outro lado vai perder a performance, né? Aquela performance do BI, né? De um visual tá filtrando o outro, né? E outra opção é mostrar um botão apply e só enviar as consultas uma vez. Então, se eu selecionar isso aqui, ó, quando a gente filtrar, fizer os filtros, ele não vai ficar mandando, não vai ficar atualizando, não vai ficar mandando consultas. No final de tudo, ele vai perguntar, ele vai exibir um botão de apply, e quando eu der o apply, aí sim, ele junta tudo que eu fiz, todos os filtros, todas as modificações, e aí sim, manda a consulta uma única vez. Então, isso é uma forma de reduzir, né, de melhorar a eficiência, né, da conexão, do desempenho da conexão Direct Query, certo? Então, vou salvar e vou publicar isso aqui no Power BI Service. Vou escolher aqui o Workspace. Eu vou publicar no Workspace nesse aqui. Vou publicar não, nesse aqui testando. Vou publicar no Workspace testando. O nome do Workspace é esse. Testando. Ele está publicando no Workspace que eu escolhi. Publicou com sucesso. Eu vou agora abrir o Power BI Service. Foi nessa conta aqui que eu publiquei. Está abrindo aqui, ó. Eu vou selecionar o Workspace que eu publiquei, foi nesse aqui testando, né? Então foi esse report aqui, né? O Direct Query, aí veio o report e veio o dataset, né? Então nesse Workspace aqui está vazio, né? Não tem nada. O Workspace de teste, veio aqui o dataset e veio o report, né? Que é esse cara, estou abrindo ele aqui, que é esse cara aqui, né? Para a gente poder visualizar ele aqui, tem que configurar antes disso o gateway. Nesse caso aqui, porque ele já abriu? Porque o meu gateway aqui já está configurado. Eu vou te mostrar. Eu vou aqui em configurar gateways. O que é que aconteceu? Essa conexão SQL Server já está configurada aqui, ó. Eu já tinha essa conexão adicionada aqui no meu Power BI Service. Essa conexão aqui, ó, SQL Service. Ó, Gateway é o Gateway aula, que eu mostrei isso aqui numa aula anterior sobre gateways, né? Se for aí no meu canal no YouTube, a aula está disponível aí. E essa configuração aqui eu fiz nessa aula também. Nessa aula anterior, eu adicionei o Gateway, que é justamente esse Gateway que eu usei agora para conectar lá no SQL Server pelo Direct Query. Então, como esse Gateway já está configurado aqui, ó, o username, o password, como esse gateway já está configurado e o meu report, né, tá apontando para esse gateway, então ele já abre aqui normalmente. Se o gateway não tivesse configurado, ia dar erro ao tentar abrir o report. Por quê, né? Porque o Power BI Service não ia ter como ir lá na minha base de dados. Ele não ia ter como ir na base de dados porque ele não tinha aqui a credencial lá da base. O gateway é justamente isso. Eu adicionei a minha fonte, o SQL Server, adicionei as credenciais e aí ele já reconheceu, né, que esse cara tá ligado lá àquela fonte de dados e a credencial já tá gravada aqui. Então ele já está atualizando, já está indo na fonte fazendo minha conexão online do relatório com SQL Server. Eu vou mostrar aqui, ó. Se a gente for aqui no meu dataset,
Ó, se a gente for no meu dataset aqui em configurações, Gateway Connection, ele já reconheceu, tá aqui ó, o Gateway Aula, que foi o gateway que eu mostrei na aula, que eu configurei na aula anterior sobre gateways, ó, já tá aqui o running e ó, então tá tudo certo. Credenciais da fonte de dados, tá aqui ó, a credencial, tá aqui a credencial, e aqui tem uma pequena diferença agora, ó. Schedule Cache Refresh. Qual a diferença disso? Ó, programar a atualização do cache. Isso aqui é um pouquinho diferente de uma conexão que não é Direct Query. Eu vou mostrar uma outra conexão. Uma conexão que é import, que está importando dados. Deixa eu ir aqui nessa aqui. Ó, olha a diferença. Nessa import aqui, ó, é agendar atualizações, né? Que você pode ligar aqui e configurar aqui as atualizações, né? Até 8 atualizações, pode ser diário, pode ser semanal, você configura aqui. Agendar atualizações. Lá no... Isso aqui é o modo import. Lá no modo Direct Query, ele mostra diferente, né? Ele mostra agendar, programar a atualização do cache. Do cache. O que é o cache, né? O cache é o que está em memória. Olha só, vamos ler isso aqui, ó. Existe uma conexão direta entre o Power BI e a base de dados, né? Que é justamente o Direct Query. Quando você interage com a visualização, consultas são enviadas do Power BI diretamente para a base de dados. Para melhorar a performance, os blocos dos dashboards, né, do dashboard, né, dos painéis, são cacheados e periodicamente atualizados, né? Mude a frequência aqui. Então aqui a gente só configura a atualização do cache, né, da memória do painel, né? Se a gente criar aqui vou no report, vou fixar aqui, ó, fixar e vou criar um dashboard, né? Vou chamar dashboard, vou chamar de dashboard. Vou criar um dashboard novo aqui que não tinha, criei, né? Então, do report eu criei esse dashboard aqui. Isso aqui é um bloco, né? Cada visual no dashboard é um bloco. Então, os dados ficam armazenados aqui no cache, né? na memória. E a gente pode, como a gente viu aqui, nas configurações aqui da fonte de dados, né? Eu vou voltar aqui, ó. A gente pode atualizar a frequência com que ele vai atualizar esse cache, né? Essa memória, né? Como se fosse o cache do seu navegador, né? Do seu Chrome, né? Algumas coisas já ficam em cache, ficam em memória. Algumas coisas ele não precisa ir na internet para trazer, porque já está em memória. É a mesma coisa aqui. É mais ou menos a mesma comparação, né? A gente pode pedir aqui para ele de 15 em 15, no mínimo, o mínimo são 15, ó. 15 em 15 minutos ele atualiza o cache da memória, tá? Então, a diferença aqui do schedule do Direct Query e do schedule do import é essa, né? No import eu realmente agendo atualizações para ele ir na fonte e trazer os dados. Aqui no Direct eu agendo só a atualização do cache da memória, porque no dashboard ele mantém em cache, né? Mantém em memória os valores, né? E os valores estão sempre aqui no report, os valores estão sempre em atualização, né? Sempre que eu interajo aqui, ele vai enviar consultas para a fonte de dados e vai atualizar meu valor. Vamos voltar aqui para a apresentação que tem mais coisa para a gente conversar. Isso aqui eu já falei. Então aqui as fontes de dados que suportam o Direct Query, né? Por exemplo, uma conexão a uma planilha Excel não suporta Direct Query, só import. Né? Se você conectar o Excel a um CSV,
você só vai poder importar, não vai poder fazer Direct Query, né? Nesse caso aqui a gente está usando um SQL Server que ele suporta o Direct Query. E todas essas fontes aqui, né, suportam Direct Query, né? Oracle, SQL do Azure, um SQL Server, um IBM, tudo isso aqui suporta Direct Query. SAP, né? Então o Direct Query, né, faz isso aqui como a gente conversou, né? Ele vai na fonte e faz uma conexão, uma consulta online à fonte dos dados sem importar dado algum, né? Então o arquivo, como a gente viu, fica bem pequeno, né? E eu vou mostrar aqui também outra coisa, que é o tamanho do arquivo, né? Deixa eu ver onde é aqui. Se é aqui, não é aqui. Onde é que ele mostra o aqui, Manage Group Storage. Aqui, ó. Ele tem um limite, ó, de 10 GB por workspace, tá? Ó, aqui tem 1 MB só, né? Porque o arquivo é bem pequeno, né? Então ele tem um limite de 10 GB por workspace e 1 GB por dataset. Então com o Direct Query isso não é problema, né? Pode usar o tamanho que for, que eu não vou ter esse problema, né? Porque os dados não são importados, os dados ficam lá na fonte. Então aqui, ó, a gente vê o limite aqui, ó. Eu só tenho 1 MB, eu só tenho esse arquivo aqui que é bem pequeno, 1 MB de 10 GB, né? Então posso ter aqui infinitas, milhares de conexões Direct Query, datasets aqui que usam Direct Query que não vai bater no meus 10 GB. Agora aqui as implicações de usar o Direct Query, né? Então a performance vai depender do hardware, do servidor onde está a fonte de dados, né? A performance vai depender lá da máquina. As transformações são limitadas, né? O Power Query tem limitações, né? Só as transformações que podem ser traduzidas com eficiência para a linguagem da fonte de dados são permitidas, né? A modelagem dos dados é limitada também no DAX, né? Então tem limitações no Power Query, tem limitações no DAX, né? Limitações de várias funções DAX, tabela de calendário padrão disponível, então aquela de calendário padrão, a tabela de dimensão calendário que é criada de forma automática, de forma oculta por trás de cada campo de data, ela não existe na Direct Query. Não existe. Então você tem que usar, né, para trabalhar com funções de inteligência de tempo. É interessante então criar a sua de calendário customizada, né? Tem também uma limitação em colunas calculadas, né? Não é sempre que a gente vai poder criar coluna calculada quando estiver usando o Direct Query. Tem algumas limitações também, né? Por exemplo, ela tem que retornar um valor escalar. Tem algumas limitações aí, né? Tem também limitações nas funções pai e filho, né? Que não são suportadas, né? Então, várias limitações, tanto no Power Query quanto de DAX. Então, quando eu uso o Direct Query? Quando a base de dados for muito grande, acima de 10 GB. Como a gente viu aqui, a gente tem a limitação de 10 GB por workspace, né? E 1 GB por dataset. Então, quando a fonte de dados for acima de 1 GB, né? Eu coloquei aqui 10 GB porque 10 GB é o limite do workspace, né? Mas acima de 1 GB é o limite, 1 GB é o limite do dataset. Então, quando já for acima de 1 GB, você já deve ir para o Direct Query, né? Senão, não vai conseguir colocar o seu arquivo lá no seu report, seu dataset, lá no Power BI Service. Ou os dados na fonte mudam com alta frequência e o relatório deve sempre mostrar os dados mais recentes. O Direct Query, né, a atualização é online, então quando isso for uma necessidade, né, de negócio, os dados estarem sempre atualizados, sempre mostrando a informação mais recente. Então isso você deve usar, nesse caso, você deve usar também o Direct Query. Tá? Agora eu queria mostrar uma questão de como isso pode ser cobrado no exame para certificação em Power BI.
Vou começar aqui com essa primeira. Vou mostrar duas questões, tá? A primeira questão é essa aqui, ó. Quais das seguintes afirmações são verdadeiras com respeito ao design, né? Ao projeto ao design do projeto do Power BI Desktop no modo Direct Query. Então, o que é que daqui é verdadeiro, né, com relação ao Direct Query no Power BI Desktop, né? Você não pode adicionar colunas calculadas ao modelo de dados. Você não pode adicionar colunas calculadas. Na verdade, você pode, né? Tem algumas limitações, mas você pode adicionar. Você não pode converter tipo de dados quando editando uma consulta. Será que não pode? Pode sim, ó. Vou aqui no Power Query, vou editar uma consulta, né? Estou no Power Query, eu posso chegar aqui e dizer que o número do pedido não é um número inteiro, vai ser um texto. Então ele mudou aqui, ó. Mudou para texto, né? Então pode, né? Então isso aqui é falso, né? Ele quer a verdadeira. Todas as consultas com o projeto devem ser baseadas numa única fonte de dados. Isso aqui era verdadeiro, mas mudou. Mudou com os modelos compostos. Vou mostrar isso aqui. Vou mostrar. Deixa eu colocar aqui, ó, modelos compostos Power BI. Antes, né, alguns meses atrás, quando um arquivo, né, quando seu modelo usava o Direct Query, ele só podia ter uma fonte de dados, né, essa fonte Direct Query. Ele não podia combinar com nenhuma outra fonte, nenhum arquivo Excel, nenhuma importação, nenhum CSV, não podia combinar com mais nada, né? Aí com a questão dos modelos compostos, isso é possível já. Isso já é possível. Então deixa eu só mostrar aqui, ó, usar modelos compostos. Tá aqui, ó, modelos compostos permite que um relatório tenha várias conexões de dados, incluindo conexões Direct Query ou importação em qualquer combinação, tá? Em qualquer combinação. Então, isso já é possível, né? Letra D. Você não pode adicionar medidas ao modelo de dados. Você pode adicionar medidas. Não pode usar qualquer função DAX, né? Como no modo import. Tem algumas limitações. Você pode adicionar medidas. Você não pode criar tabelas calculadas. Isso é o verdadeiro, né? Tem essa limitação aqui. Isso é uma limitação do Direct Query. Você não pode usar tabelas calculadas. Você pode criar colunas calculadas com algumas restrições, né? Não é de qualquer jeito, tem algumas restrições. Mas tabelas calculadas você não pode criar de jeito nenhum. Então a resposta seria a letra E aqui. Você não pode criar tabelas calculadas. A resposta é essa aqui. Vamos para a segunda questão. Olha só, a segunda questão tem um enunciado grande e isso é uma característica da prova, tá? A característica da prova é um enunciado grande, onde ele dá uma situação, você tem que interpretar aquela situação e propor a solução, né? A pergunta vai ser justamente a solução para aquele contexto, que é exatamente essa questão aqui, tá? Essa aqui é uma questão típica do jeito que pode cair lá no exame, né? Essa primeira aqui também pode ser. Então é uma questão mais simples e direta, mas a maioria das questões são mais elaboradas, né? Com enunciado, com contexto, né? Então vou ler aqui, ó. Você é o desenvolvedor de BI responsável por criar relatórios para BI. A base de dados, o ambiente de database atual inclui um SQL Server On-Premise, né? 2017 OLTP System e um Azure SQL Data Warehouse, né? Que contém todos os dados históricos desde 1990 e sincroniza com o sistema OLTP a cada 5 minutos. O Azure SQL Data Warehouse contém mais de 500 GB. Então ele está dizendo aqui, ó, que essa base aqui tem mais de 500 GB. Adicionalmente, todo mês, o Departamento de Planejamento de Vendas produz arquivos Excel
com metas de venda para cada cliente e categoria de produto. Esses arquivos são produzidos, né, por um software de planejamento que sempre usa o mesmo formato. Os arquivos são armazenados numa pasta, num disco de rede no qual você tem acesso. Agora vem a necessidade, né? Ele deu aqui o contexto e agora vem a necessidade de negócio. O gerente solicita 2 relatórios do Power BI para serem produzidos. Um que mostra todos os dados históricos, incluindo transações que aconteceram nos últimos 10 minutos, e outro que rastreia a meta de vendas versus o cenário atual, né, versus o realizado nos últimos 12 meses. Aí vem a pergunta, ele deu a necessidade, ele deu o cenário, aqui ele deu o cenário e aqui ele deu a necessidade de negócio, né? E aqui vem a pergunta, qual modo de conectividade você deveria usar para cada relatório? O gerente pediu 2 relatórios. Qual modo de conectividade você deve usar para cada relatório? Ele pede um relatório que mostre todos os dados históricos, incluindo as transações que aconteceram nos últimos 10 minutos. Então ele quer os dados praticamente sempre atualizados, né? Nos últimos 10 minutos, né? No modo import, quando a gente no Power BI Pro, a gente pode agendar até 8 atualizações por dia, né? No modo, na conta Premium, parece até 48. Aqui ele não especificou, né? Se a pessoa é Pro Premium, né? Mas já fica alerta isso aí, né? Já está indicando aqui, esses 10 minutos aqui, já está indicando um Direct Query. Qual é outra coisa que indica também aqui o Direct Query? Esse 500 GB aqui, ó, 500 GB de dataset, né? Está indicando o Direct Query aqui, né? Tem uma limitação de 10 GB por workspace, né? E 1 GB por dataset. Então, uma base de 500 GB indica já Direct Query. E o outro relatório é o de vendas. O de vendas vem de arquivo Excel. Arquivo Excel não é suportado por Direct Query, né? É suportado por import. Então agora ficou fácil, né? Esse cara aqui do dados históricos deve ser Direct Query e o de vendas deve ser, como vem do Excel, deve ser import, né? Então letra A, Direct Query para ambos, não. Import para ambos, não. Direct Query para o histórico e import para o de vendas. Então é a letra C, né? É a letra C. E a letra D ele fala o contrário, né? Falar o contrário. A resposta seria então a letra C. Então tá aí mais uma aula sobre aprofundando mais aqui no Direct Query, né, e mostrando como isso pode cair no exame para certificação de Power BI. Deixa seu comentário aí, deixa sua dúvida, deixa o que é que você quer, o que é que você está com dúvida, qual assunto mais você queria que eu falasse com mais profundidade, tá? Então um abraço aí e até a próxima.